Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos. Na tarde desse dia venho aqui eu mais uma vez para trazer uma pequena e breve palavra. E nessa tarde eu queria falar a respeito de uma situação, de um assunto que lamentavelmente de uns anos para cá tem inundado a casa de Deus e com isso trazendo muitos escândalos. Eu sei que não é somente esse assunto que eu vou abordar agora nesse momento, que tem trazido escândalos dentro da casa de Deus. Inúmeros outros assuntos, como a corrupção, como a falta de zelo, a adoração pessoal, o mundo entrando dentro da casa de Deus, o homem deixando de adorar a Deus para adorar o homem trazendo a glória para si próprio, e tantas outras coisas têm trazido escândalos para dentro da casa de Deus, o adultério, a fornicação, o roubo, né? Todas essas coisas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um assunto que, na verdade, tem trazido muitos pontos de exclamação à mente de muitas pessoas. Porque a maioria esmagadora se colocam como adeptos dessa situação. Outros, mais tradicionais, mais lá de trás, aqueles que em seus corações não deixaram de perder o temor a Deus, o respeito a Deus, a reverência a Deus, tomam para si o que a palavra de Deus realmente diz, que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Muitos falam para mim, pastor Augusto, o apóstolo Paulo não se fez de louco para ganhar os loucos. Sim, isso é bíblico. O próprio apóstolo Paulo, ele atesta essa palavra, ele mesmo fala sobre isso. Mas aí, da mesma forma que me fazem tal pergunta, eu dou uma contra-pergunta. Mas em que momento o apóstolo Paulo, se fazendo de louco fora da igreja para ganhar os loucos, mas em que momento ele trouxe a loucura para dentro da igreja? Ele não traz. Até porque, como diz ali, o Senhor fala ali em Gênesis para Moisés, o que o Senhor fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Reverência, respeito, temor, não somente a Deus, mas também a sua casa. O solo, que no caso se diz ser casa de Deus, é solo sagrado, é solo santo, não é solo de desordem, não é terra de bagunça, não é solo nem terra de humanos, mas sim de santos. Tanto que o Senhor diz: aquele que é santo, santifique-se cada vez mais, mas aquele que é sujo, suje-se cada vez mais. Ou seja, aquele que quer se apartar deste mundo, se aparta-te cada vez mais, mesmo estando neste mundo. Porque o Senhor diz na palavra dele que nós estamos neste mundo, porém não pertencemos a ele. Mas aquele que quer se aproximar cada vez mais deste mundo, aproxime-se. Isso daí é problema de quem quer se aproximar deste mundo. Mas não venhamos a trazer o mundo para dentro da casa de Deus, tirando a santidade da casa de Deus, tirando o respeito da casa de Deus, tirando a reverência da casa de Deus. O próprio evangelista Tiago, no capítulo 4 do livro de Tiago, ele fala que aquele que se coloca na qualidade de amigo deste mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja, não é fora não, dentro da igreja, a maioria que está dentro da igreja é inimigas de Deus. E tem uma situação que tem acontecido dentro das igrejas, como num todo,
não quero generalizar, mas vamos colocar aí, a cada 100, em 90 acontece. É um movimento chamado reteté. Será que o homem, ele tem ciência do significado da palavra reteté? O que significa reteté? De onde nasceu esta palavra reteté? De onde nasceu esse movimento reteté? E quando o homem diz que ele é participativo do reteté, quando ele diz que ele gosta de estar onde tem reteté, quando ele diz que ele ama o reteté, você não tem ideia do que ele está profetizando na sua própria vida. Reteté é o nome de um demônio africano. Um demônio africano. Reteté. E quando o homem diz que ele é adepto de reteté, ele se coloca como servo de um demônio. Ele não tem noção. Até porque hoje ensinamento dentro das igrejas é algo raríssimo. Hoje se pregam, e se pregam, e se pregam. Só não se ensinam esta palavra. Se pregam tantas coisas, se falam de tantas coisas dentro da igreja, só não se ensinam o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. O próprio apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante no livro de 1 Coríntios. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar o Evangelho, para que a palavra da cruz não fosse anulada. E ai dele, se ele não pregasse a palavra da cruz. Que tipo de evangelho nós temos hoje ensinado? Eu não digo pregado, porque eu, mesmo sendo um pastor, eu não sei pregar, eu não prego. Mas Deus me deu o dom de ensinar. Deus não me deu o dom de pregar, não me fez um pregador. Deus me fez, pela misericórdia dele, um homem que tem prazer, gosto e gozo em ensinar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. Porque quando se ensina a palavra de Deus, mostra-se para quem ouve o céu e o inferno. Agora, quando o homem prega, ele só mostra este mundo. E volto a dizer, o Senhor mesmo diz, passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Até porque o Senhor haverá de fazer novos céus e nova terra. O primeiro céu e o segundo céu haverá de ser destruídos. O único que haverá de permanecer é o terceiro céu, onde é o trono de Deus. E esta terra será destruída, porque eu vou pregar sobre algo que logo, logo não haverá de existir mais. Mas os dois lugares eternos, eterno, o que você entende como eterno? É algo que não acaba, é sem fim, é ilimitado. É sobre esses dois lugares, é sobre essas duas situações que nós temos que falar hoje dentro da igreja. Porque Deus não chamou nem a mim nem a você para ser próspero. Deus não chamou nem a mim nem a você para sermos ricos. Deus nos chamou para a salvação em Cristo Jesus. Diferente do que hoje se pregam dentro da igreja. Mas também não é isso que eu quero falar.
Eu quero falar sobre a maldição do reteté dentro da igreja. Reteté, o nome de um demônio. Veja bem, um ritual africano trazido para Portugal em meados de 1948. Nós sabemos que logo assim que o nosso país, a nossa nação, ela foi descoberta por Pedro Alves Cabral, por ter sido descoberta por portugueses, não somente de Portugal, mas também nós fomos colônias de inglesa, francesa, e hoje, lamentavelmente, somos colônia dos americanos, melhor dizendo, de quase todos os países do primeiro mundo, porque na verdade são eles que mandam aqui dentro. E lamentavelmente o povo brasileiro os obedece, principalmente os governantes. E no que falar também sobre os Illuminates, os maçons, que detêm a nova ordem mundial, que fala e acontece, querendo você ou não acreditar. Mas nada acontece no mundo, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nada acontece sem que Deus não permita. Mas dentro de um raciocínio humano, dentro de uma lógica humana, dentro de uma visibilidade humana, dentro de um governo humano, nada acontece. Em qualquer nação, lógico, também com a permissão de Deus. Porque se Deus não permitisse, aí não aconteceria. Mas como foi Deus que os colocou, foi Deus que os permitiu que chegassem aonde eles chegaram. O que eles determinam, acontece. Mas também não é sobre isso que eu quero falar. Volto a dizer, eu quero falar sobre a maldição do reteté. Foi trazido da África para Portugal em meados de 1948. E como no Brasil colônia, os portugueses traziam da África para o Brasil escravos negros. E os escravos negros, para onde eles iam? Eles levavam as suas culturas afros, os seus costumes, principalmente os diabólicos, os das trevas. E aqui no Brasil, lamentavelmente, foi implantado com muita força as trevas, através dos negros, através dos africanos, com seus costumes, com as suas culturas. Não estou falando nada em termos de racismo, pelo amor de Deus, não é isso. Se você é da raça afro, não me entenda mal. Eu espero que Deus ele possa abrir o teu entendimento, a tua mente, e que você possa estar entendendo a mensagem que eu estou passando. Eu não sou racista, tá? Mas foi trazido para o Brasil, como para tantos outros países, para onde os escravos negros da África, os africanos iam, eram levados os seus costumes e as suas culturas. E aonde eles iam, eles implantavam os seus deuses. E como desde lá de trás muitas nações estavam sendo descobertas, e isso perdura até hoje na maioria das nações. E o reteté, como sendo o nome de um demônio, e dos escravos africanos trazidos para o Brasil, deu-se o nome também de uma reunião, reteté, que era uma adoração, um sacrifício a este Deus. E em meio a esse sacrifício, em meio a essa situação, é como numa roda, porque eu fui criado num berço de candomblé, num berço espírita. Em meio ao candomblé, em meio à nação queto, hoje pela misericórdia, vou fazer 28 anos como cristão, mas eu fui criado no berço candomblecista.
E eu vi as reuniões que minha mãe fazia, a minha irmã e tantas outras pessoas, aquelas rodas ali, aqueles batuques, e os negros trouxeram isso. E como dentro hoje do candomblé, e como hoje dentro de tantas outras religiões das trevas, porque se não, aquilo que não for para adoração a Deus é trevas. Não adianta. Se você não adorar a Deus e você for para uma religião qualquer para adorar a qualquer outra coisa, me perdoe, é trevas, não é luz. Então eles faziam aquelas reuniões, aquelas rodas ali, e através de um pequeno estudo que eu fiz, enquanto eles adoravam ali o Deus Reteté, como ali no período ali em 1 Reis, ali no momento ali em que Elias, diante de 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá, aos olhos humanos ele se colocava como o único profeta de Deus, mas mesmo que eu e você, como homem ou mulher de Deus, jamais estamos sozinhos, porque a própria palavra de Deus ela diz que maior do que está em nós, do que está no mundo. Só que Elias, ele temeu simplesmente a atitude que uma mulher tinha tomado de matar profetas, uma sacerdotisa chamada Jezabel, e realmente ela matou, ela tirou a vida de inúmeros profetas. Porém Elias, ele temeu aquela mulher, e ele se escondeu. Mas antes dele se esconder, ele faz ali uma disputa com os profetas de Baal. 850 profetas das trevas contra um único profeta de Deus. E ele deu prioridade àqueles profetas de clamarem ao seu Deus. E aqueles homens passaram quase que um dia inteiro clamando o nome de Satanás. Chega um momento em que eles veem que Satanás não se manifesta, não ouve o seu clamor, eles pegam as suas lancetas, pegam as suas adagas e começam a se retalhar a si próprio, tirando seu próprio sangue em meio ao altar. E olha que aqueles homens eram chamados de profetas. Eles não eram chamados de macumbeiros, não eram chamados de feiticeiros, não. Eles eram chamados de profetas, mesmo que sendo profeta de Baal, mesmo que sendo profeta das trevas, mesmo que sendo profeta, um discípulo do diabo, mas eram chamados de profetas. E Elias, por si só, sendo de Deus, também chamado de profeta. Então era um profeta de Deus contra 850 profetas de Satanás. E em meio ali, aquela reunião daqueles profetas ali, naquela disputa com o profeta Elias, eles clamavam e se retalhavam entre si. Machucavam seus próprios corpos, tiravam seu próprio sangue em sacrifício a Satanás. E ali na África foi trazido para o Brasil, para Portugal, de Portugal para o Brasil, e muitas das vezes também da África para tantos outros países da Europa em si, porque o escravo negro, ele era levado para tantos lugares, para tantas nações, porque serviam como mão de obra bruta para fazer tantos serviços. Então, trazendo para o Brasil, e trouxeram com eles a sua cultura, um demônio chamado Reteté. Mas só que o homem hoje, ele não tem ciência do verdadeiro significado da palavra Reteté, o que é o Reteté, e eles estão cada vez mais se embrenhando nas trevas, sem ter ninguém que lhes ensine, que lhes abra os olhos, que lhes abra a visão, para mostrar verdadeiramente que eles estão adorando um demônio. Quando o homem diz, eu gosto de estar ali no Reteté, é que ele gosta de estar na presença de Satanás. Quando ele diz que ele é adepto do Reteté, ele é adepto de Satanás. Quando ele diz que ele faz parte do Reteté, ele diz que ele faz parte do povo de Satanás. Meu Deus!
E muitas das vezes, eles trazem como um exemplo muito errôneo, que não tem nada a ver ali a respeito do Pentecoste. Quando a palavra de Deus ela diz que aqueles homens foram batizados no Espírito Santo. Mas será que o homem, será que eu e você estudamos minuciosamente, verdadeiramente, o livro de Atos capítulo 2? Para saber o que realmente aconteceu ali no momento do Pentecoste e de que forma aconteceu, para diferenciar da bagunça, da desordem que acontece hoje dentro da casa de Deus, e o povo diz ser o repetir, o movimento do Espírito Santo. Mentira, isso é um movimento diabólico. Do Espírito Santo não tem nada. Porque ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 40, fala: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O Senhor, Ele é um homem, um Deus hiper organizado. O Senhor é um homem hiper decente. Como eu posso acreditar que em meio ao movimento do reteté existe a presença de Deus, se eu vejo pessoas quando no momento que rodam, no momento que pulam, se debatem uma nas outras, dão cabeçada nas paredes, dão cabeçada em pilastras, é obrigado quem está ao seu redor. Muitas eu já vi pessoas tirarem cadeiras do lugar para que isso? Se fosse um movimento verdadeiramente do Espírito Santo de Deus, ninguém precisaria estar tirando uma cadeira do lugar, ninguém estaria se embolachando quando no movimento de rodar, no movimento de pular, ninguém daria cabeçada na parede, ninguém daria cabeçada em pilastra. Se fosse verdadeiramente o movimento do Espírito Santo, o Espírito Santo não lançaria ninguém com violência no chão. O Espírito Santo de Deus, ele não é violento. Eu já vi a pessoa ali rodando, pulando, daqui a pouco ela brum, cai no chão. O Espírito Santo não usa de violência. O Espírito Santo não machuca ninguém. O Espírito Santo não traz confusão, até porque a própria palavra de Deus ela diz que Deus não é Deus de confusão. Veja só o que fala no livro de Atos, capítulo 2. Diz assim: cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam todos assentados. Prestem atenção, eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja bem o versículo 14 e o versículo 15. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Vocês prestaram atenção no versículo 2 e no versículo 14? Vou repetir o versículo 2 e vou repetir o versículo 14. Versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam
assentados. Não tinha ninguém em pé. Ninguém. E as línguas de fogo vieram sobre eles, e eles permaneceram sentados. E foram tomados pelo Espírito e abriram as suas bocas e começaram a falar em línguas, conforme a língua da sua própria nação. Vamos agora ao versículo 14. Somente a parte A. E diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, eles estavam assentados, eles só se levantam quando Pedro e os outros 11 apóstolos vão dar uma explicação daquilo que estava acontecendo no que diz respeito ao Pentecoste. A Bíblia não relata que houve roda-roda, a Bíblia não relata que houve pula-pula, a Bíblia não relata que ninguém puxou cadeiras, se as separou. Como aqui não fala nada, eu quero acreditar que todos estavam assentados no chão. Não houve a bagunça que hoje se fazem dentro da casa de Deus. Porque o que hoje tem dentro da casa de Deus, com esse maldito reteté, isso é uma completa algazarra, isso é uma completa bagunça, isso é uma completa falta de temor a Deus, isso é uma completa falta de respeito e reverência ao Senhor. E muita gente diz que Deus está nessa situação. Eu provo também que não está. Vamos lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 11. Veja bem, Elias na caverna. E a palavra de Deus, ela diz assim: E ele lhe disse: Sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Veja bem, olha só. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Olha só, depois de tudo aquilo, depois do vento forte, depois do fogo, depois do terremoto, onde em nenhum desses três momentos de barulho, Deus não se encontrava. Deus só aparece no momento da brisa. Deus não está na bagunça. Deus não está na desordem. Deus está na ordem e na decência. O que eu e você temos feito dentro da casa de Deus? Você gosta desse movimento? Cuidado. Se você gosta desse movimento chamado reteté, se você se coloca na qualidade de adepto desse movimento, cuidado. Você gosta do diabo e você se coloca na qualidade de servo de Satanás. Se você gosta de estar num lugar que tem esse movimento maldito, cuidado, você gosta de estar nas trevas. Me mostre, de Gênesis a Apocalipse, que aqueles homens lá atrás, Noé, Abraão,
Moisés, Sara. Me mostre Josué, Jacó, Isaac, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Sofonias, Jonas, Esther. Me mostrem Jó, Zacarias, Malaquias, os apóstolos, Estevão, Tiago. Me mostra. O próprio Cristo. Me mostra esses homens. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista. Me mostre esses homens e essas mulheres no reteté. Me mostrem eles em meio a este movimento maldito. Me mostrem. Se vocês me mostrarem, se vocês me provarem dentro da Bíblia que eles tinham participação, que eles eram participativos desse maldito movimento, eu vou até você e nós vamos junto para dentro de uma igreja e eu vou participar com você do reteté. Mas como eu sei que você não vai me mostrar, você continua indo sozinho. E eu vou orar pela tua vida, para que Deus possa te dar sabedoria e entendimento, para mostrar para você que isso é maldição de Satanás. O homem está muito longe mesmo, de saber o que verdadeiramente é ser adorador. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18, somente a parte A diz assim, o apóstolo Pedro, ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem buscado o conhecimento de quem? Do homem ou de Deus? Porque, lamentavelmente, me perdoem, eu sou um homem que eu tenho um chamado um pouco dolorido, mas eu tenho que temer não somente aquele que pode matar a minha carne, mas eu tenho que temer aquele que, além de matar a minha carne, pode lançar a minha alma no inferno. O Senhor não me chamou para falar aquilo que você quer ouvir. Deus me chamou para falar aquilo que agrada o coração dele, aquilo que é bom para ele. Você tem ouvido a quem? Você tem ouvido o homem atrás de um púlpito que está te levando para o inferno? Ou você tem buscado ouvir a Deus que quer te levar para o céu? A quem você tem dado ouvido? A Deus ou ao homem? Lamentavelmente, nos dias atuais, a igreja do século 21 tem dado mais ouvido ao homem, tem buscado muito mais ao homem, tem buscado muito mais as coisas deste mundo, do que dado ouvido a Deus, buscado a Deus. Meu Deus. Mas Jesus ainda não voltou. Ainda dá tempo de eu e você, de nós, fazermos uma reflexão da nossa conduta diante de Deus. Daquilo que nós temos buscado, daquilo que nós vamos buscar quando nós vamos para a casa de Deus. Daquilo que verdadeiramente, não que venha interessar a mim ou a você, mas aquilo que verdadeiramente interessa a Deus. Porque o que interessa a mim e o que interessa a você não é de interesse de Deus. Mas pode ter certeza, aquilo que é de interesse de Deus, com certeza tem que ser o nosso interesse. E o que nós temos buscado? Que tipo de culto nós temos dado ao Senhor? Nós temos dado um culto racional
ou temos dado um culto irracional, um culto carnal, um culto palpável, um culto visível? Que comecemos a pedir a Deus sabedoria para dar a Ele um culto racional, sem pedir nada, simplesmente, como Ele diz na palavra dele, em João, que Deus é Espírito, e importa aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluias. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo possa abrir a tua mente, possa abrir o teu entendimento, possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos entender, para que possamos tomar para nós o espírito do verdadeiro adorador, para que possamos, através do Espírito Santo de Deus, entendermos o que é cultuar a Deus. Porque nós estamos muito longe, mas muito aquém mesmo, de saber o que é ser um verdadeiro adorador e um verdadeiro cultuador ao Senhor. Que Deus abençoe a vossa vida, que Deus abençoe o vosso lar e que Deus te proporcione uma ótima semana. Shalom Adonai. Fiquem todos com Deus. Aleluia.